Esse é um trabalho de extensão universitária do curso de Gestão de Seguros. O produto escolhido foi o produto da área de ramos elementares, que é o seguro residencial. Segundo o site Minuto Seguros, 95% das casas brasileiras não têm seguro residencial, e segundo uma pesquisa publicada no Jornal do Comércio, Pernambuco, o Brasil sofre de uma falta de cultura do seguro. Com isso, fizemos uma pesquisa sobre o conhecimento geral da população sobre o referido seguro, onde no próprio questionário apresentamos algumas informações relevantes sobre o produto através de perguntas que contêm algumas curiosidades sobre o seguro residencial. Analisamos a pesquisa e agora apresentaremos um vídeo educacional sobre o produto, explicando as perguntas da pesquisa. Esse foi o site utilizado para a realização da pesquisa, onde contém 10 perguntas, e nós disponibilizamos o link da pesquisa aí na descrição. Olá, tudo bem? Você sabia que o seguro residencial te dá direito a prejuízos como enchente, alagamento, granizo, e isso principalmente no sul do país, onde sofre com esse tipo de problema? Contrate o seu seguro residencial. Você tem conhecimento de que o seguro residencial pode incluir a cobertura de responsabilidade civil? Você sabe que é uma responsabilidade civil familiar que você contrata à parte no seguro residencial, né, por uma quantia baixa, um acréscimo bem pequeno no valor do seguro, né? Pode acontecer com você que mora em um apartamento, ter um vazamento e afetar a unidade abaixo, as crianças que quebram as janelas do vizinho jogando bola, ou até mesmo o seu cachorro, você que tem um animal, né, um pet, e pode morder um desconhecido. É para isso que serve a responsabilidade civil familiar, né? Cobre danos causados a terceiros. Vamos supor um exemplo, que você tem um vaso de plantas que fica na janela e cai do vento, com o vento ele cai e machuca uma pessoa. A cobertura de responsabilidade civil, né, familiar, poderá reembolsar um possível gasto ou indenizar a vítima também, né? Para que o dono do seguro aí não tenha nenhum prejuízo. O seguro residencial, né, no geral, ele protege o imóvel do fogo contra quedas de aeronave, entre outros, né? Além do plano básico, que já tem a cobertura de incêndio, você pode contratar o RC familiar, né? Essa cobertura garante indenização à vítima por danos que venham a ser causados pelo segurado, seus dependentes ou cônjuge. Também vale para empregados da casa, tá? E outras pessoas que residem, que vivem com vocês, que dependam financeiramente, que vivem no seu ambiente com vocês, né? Cobertura ela é válida para danos físicos e danos materiais, né? Desde que tenha acontecido de forma involuntária, né? Alguns exemplos das situações cobertas que pode ocorrer: a empregada doméstica estava limpando o vidro, escorregou, caiu e se feriu, né? Poderá contar com indenização de cobertura de responsabilidade civil. O filho, como eu citei, que estava jogando bola na rua, chutou direto na janela do vizinho, quebrou o vidro, cobre os gastos. Você também está com a criança andando, né, no supermercado e vê aquele monte de taças, a criança esbarra, quebra lá, tem cobertura também, né? O cachorro que morde, se você, o seu vizinho, tem a cobertura da responsabilidade civil. Se você vai viajar, acontece um problema no encanamento da sua casa, do seu apartamento, e alaga a casa do vizinho ou o apartamento de baixo do vizinho, né? Isso precisa ser solucionado e a cobertura de responsabilidade civil pode custear isso para você. Você já ouviu falar sobre a cobertura de assistência 24 horas oferecida pelos seguros residenciais? Você sabia que no teu pacote de algumas companhias, né, que trabalham com pacote básico, intermediário e completo, tem algumas companhias que já trabalham com o pacote completo, né, o VIP que eles chamam. Dentro desses assistências 24 horas, você tem cobertura de encanador, eletricista, instalação de ventilador de teto, colocação de chave tetra na sua porta. Você tem também conserto de linha branca, linha marrom. Você tem algumas companhias também dão assistência PET, onde você tem cremação do seu animalzinho, uma consulta veterinária, aplicação de vacina em domicílios, né? E entre outras. Você que tem um apartamento, tem algumas companhias que além dessas coberturas que eu falei, né, dessas assistências que eu falei, eles também liberam a colocação de tela de proteção, aquela rede, né, de proteção nas janelas. Algumas companhias não cobram para colocar a tela.
tá? Elas disponibilizam lá até 20 ou 25 metros quadrados de tela e solicita um prestador. O prestador vai até a sua casa e até o seu apartamento, né? E faz a aplicação sem nenhum custo. Então essas e algumas outras assistências você tem no seu seguro residencial, tá? Consulte com o seu corretor, com o seu consultor de vendas para que ele possa te explicar melhor. Olá, você sabia que seu seguro residencial cobre objetos furtados dentro ou fora da sua residência? Em caso de assalto, de mão armada ou não, você será indenizado conforme a cobertura contratada na sua pólice, bem? E aí, falando sobre o alto padrão. Além do seguro residencial, dentro de uma das coberturas que você pode contratar à parte ou dentro do seguro da residência, é a cobertura para joias. Por exemplo, caso você joias, né, grandes valores, você tem, a seguradora normalmente pega a soma daquele valor e coloca na sua cobertura, na sua pólice como cobertura para roubos tanto dentro da sua casa como fora, em um assalto, por exemplo. E temos a obra de arte, grandes obras de artes, que também é feito a somatória do valor dessas obras, né, e para conceder então a cobertura para o seu bem. Tudo isso dentro da mesma pólice do seguro residencial ou à parte. E como que funciona a indenização de um seguro residencial? Seu seguro residencial são as coberturas que estão contratadas na sua pólice. Como explicamos, explosão, enchente, alagamento, né? Granizo, raios, enfim. E aí vai depender dos valores contratados na sua pólice e os serviços comercializados pela companhia. Vale lembrar que é sempre bom dar uma olhadinha nos riscos excluídos. Fica lá no manual do segurado. Tchau! Olá, vamos lá. Relembrando o que a gente passou lá atrás, uma das coberturas mais bacanas do serviço residencial, da apólice de seguro residencial, é as assistências 24 horas. Muitas vezes não acontece aqueles imprevistos, um sinistro, né? Mas você pode chamar um encanador, um eletricista, um reparo hidráulico, né? No caso de vazamentos, o eletricista, até para trocar a resistência do seu chuveiro, por exemplo, né? Tem o reparo de eletrodomésticos. Tudo isso você aciona seu seguro e você só paga pela peça a ser trocada. A mão de obra é por nossa conta. Uma das curiosidades sobre o seguro residencial é que existe uma cobertura chamada hospedagem temporária. Então, imagine que a sua residência ela sofreu algum sinistro, houve um incêndio, uma inundação ou qualquer outro evento e você teve que ficar temporariamente fora da sua residência. Nesses casos, a seguradora ela pode oferecer uma cobertura de hospedagem temporária na qual ela arca com as despesas da sua hospedagem em hotel, numa pousada ou no apartamento temporário. É sempre importante ler as condições gerais do contrato, onde ela estabelece os limites no qual essa cobertura ela pode ser acionada. E também é importante confirmar com o seu corretor e com a seguradora para saber mais informações acerca dessa cobertura. Uma outra curiosidade a respeito do seguro residencial é a cobertura de danos elétricos. Quando nós falamos de problemas elétricos, nós nos referimos a curtos-circuitos, a descargas elétricas, sobrecarga, a raios e até mesmo oscilações de energia. Todas essas situações elas podem gerar um dano nos equipamentos domésticos, nos eletroeletrônicos e até mesmo na estrutura da sua residência. E aí que entra a cobertura de danos elétricos, para amparar financeiramente todas as despesas que venham a ocorrer devido a esses problemas citados. E aí, em caso de utilização dessa cobertura, você precisa entrar em contato com a sua seguradora, ela vai enviar um perito até a sua residência para verificar o dano ocorrido e se está previsto nas condições gerais essa cobertura com os devidos limites. E aí, a partir disso, caso tenha cobertura, a seguradora ela vai amparar você financeiramente, seja através de reembolso ou seja custeando os aparelhos danificados. Lembrando que é sempre importante ler as condições gerais do contrato, verificar se tem essa cobertura na sua pólice e também verificar as regras para o recebimento do benefício. Também é importante entrar em contato com o seu corretor e com a seguradora responsável.
Lembrando que, tanto em relação à cobertura de hospedagem temporária, como em relação à cobertura de danos elétricos, é sempre importante verificar se a seguradora ela fornece essas coberturas, se você possui essas coberturas contratadas na sua pólice, e caso você tenha interesse em contratá-las, verificar com o corretor responsável a possibilidade de inserir essas coberturas, seja na renovação, seja na contratação de um seguro novo. Também é sempre importante ler as condições gerais para você saber as regras para a solicitação de cada um dos serviços relacionados a essas coberturas e verificar na sua pólice os limites de indenização.